Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center, odontologia especializada do meu amigo Dr. Wilson Klein Schmidt e a companhia também sempre agradável, claro, da Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334. O fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. E por falar em Unimar, quero lembrar aqui que o vestibular tem nova data aí, vestibular no dia 16/12, mais uma oportunidade de você se inscrever no vestibular da Unimar. Tenha mais informações no unimar.br. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui sobre doenças imunológicas. E para falar sobre esse assunto, nós temos a honra de receber aqui Dr. Luiz Domingos Melges, médico, neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e está aqui com a gente para falar exatamente sobre as doenças imunológicas. Doutor, muito boa noite, uma alegria tê-lo aqui no programa Conexão. Obrigado, Márcio. Passamos um tempinho aí, agora voltamos, né? É verdade. Prometi vir mais vezes, mas realmente não coincidiu, né? E estou aqui, é o maior prazer estar com você. Você sempre sabe realmente que para mim é uma alegria estar aqui com você. E esse assunto que você colocou, para a gente estar conversando, batendo um papo, é interessante, né? São as doenças autoimunes, porque a medicina está evoluindo de tal forma, e eu não sei o que está acontecendo no mundo, mas essas doenças estão crescendo cada vez mais. Questiona-se muito, porque antigamente a gente tinha as doenças mais frequentes, que eram as doenças parasitárias, né? Infecciosas, e que muitos morriam decorrente disso. O mundo foi evoluindo de tal forma, começaram a surgir as vacinas, né? Hoje todo mundo toma vacina para uma série de doenças, né? E então outras doenças começaram a surgir, que são essas doenças chamadas autoimune. Autoimune o que é? É simples assim da gente entender. O nosso organismo produz, né, os linfócitos que combatem aqueles corpos estranhos que entram no nosso organismo, vírus, bactérias, que são os linfócitos chamados B e linfócitos T de tatu. Eles têm formas diferentes de produção, mas eles que vão proteger os nossos organismos nos famosos anticorpos, né? Eles que são os anticorpos que nos produzem contra esses ataques do meio externo. E não se sabe, claro, está estudando muito, que de repente esses linfócitos eles viram contra o nosso organismo para determinadas doenças. Então, ao invés de eles protegerem, eles começam a enxergar algum órgão nosso como inimigo. E aí eles começam a atacar esse órgão. Isso é válido para uma série de outras especialidades. Aquilo que estava para te defender começa a agredir. Isso, exatamente. É assim que nós chamamos doenças autoimunes, ou seja, nós produzimos por algum motivo essas células que ao invés de combater a doença, passa a produzir a doença. É interessante isso aí. E aí tem uma série de doenças hoje que Quais são assim, as mais comuns, assim, doutor? A gente divide, por exemplo, para nós neurologistas, nós pegamos desde o cérebro, a medula, o nervo e o músculo. Então são as doenças que vão agredir essas áreas. Por que é interessante a gente, às vezes, até explicar, colocar? Porque na maior parte das vezes, essas doenças podem começar com uma quadro de fraqueza, né? Uma fraqueza. Geralmente acomete mais jovens, né? Mas pode pegar também adulto, dependendo da doença, às vezes pega uma fase um pouco mais avançada, depois dos 60 anos, mas talvez a faixa maior seria em torno aí, nesse período, da produtividade do jovem, né, que é de 30 a 40 anos. E é interessante porque, geralmente, quando você começa a analisar o momento que a doença iniciou-se, né, parece que tem uma relação muito clara com mudanças na vida da pessoa. É muito interessante isso. Problemas que a pessoa teve, emocionais graves, problemas relacionados a, às vezes, família, trabalho, sociais. Você percebe que tem algum impacto emocional ali? Tem um marcador ali, alguma coisa que mexeu muito com o organismo da pessoa
abaixa a imunidade e de repente começa a desencadear esse processo depois de alguns meses. Então no cérebro, qual que é a doença mais comum autoimune que ataca o cérebro? Crônica, vamos falar crônica, né? A esclerose múltipla é a mais comum. Outras doenças agudas que não seja esclerose múltipla, as encefalites. No caso, a mais frequente que a gente tem é por herpes, né? Então, baixa a imunidade do indivíduo, ele tem uma inflamação do cérebro pelo herpes, né? Que acaba atacando todo o sistema nervoso, começa com quadro de confusão mental, sonolência, né? Depois vai para a medula, pode pegar a medula. Então, a pessoa tem uma paralisia. Quando pega a região da medula, paralisa braço, paralisa a perna, que a gente chama mielite. Mielite é uma inflamação da medula, que também tem várias causas aí, entra também a esclerose múltipla, porque ela pode pegar tanto o cérebro como a medula, certo? Então tem formas diferentes da doença, que pega às vezes o cérebro, ou pega a medula, ou pega ambos. Pode pegar medula e cérebro na esclerose múltipla. Mas também existem outras doenças que pegam só a medula. A mielite, mais uma vez, o vilão aí poderá ser o herpes também, né? O herpes pode atacar a medula e provocar uma paralisia no indivíduo. Depois vai para o nervo. Para o nervo nós tivemos aí um surto há pouco tempo, né? Recente, pelo Zika ou pelo chikungunya, que atacava e desenvolveu aquela doença que já existia, mas que as pessoas não conheciam, chamada doença síndrome de Guillain-Barré, né, que paralisava toda a perna e os braços por inflamação dos nervos. Então inflamava o nervo tem aquela membrana que protege e vai desencapando essa membrana. Felizmente, interessante que nós tivemos agora numa reunião umas 2 semanas atrás no Rio de Janeiro, e lá teve um surto grande, uma época do Zika, levando ao Guillain-Barré, e no Nordeste também. Nós não tivemos muito aqui no nosso estado, mas lá a incidência, no Ribeirão Preto teve também. Não sei porquê, mais em Ribeirão Preto, e nós não tivemos aqui na nossa região. Parece que agora, né, esse ano eles mostraram o pico do ano passado, que foi altíssimo, 2015, 2016, e agora caiu para níveis baixíssimos. Não se sabe o que aconteceu para ter essa mudança, né? O que aconteceu, se o organismo mudou, se o vírus mudou. Entendeu? Interessante, né? Mas houve essa redução. Houve, brutal. Isso que é interessante, porque todo esse processo que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Eu acredito realmente que existem fatores ambientais que estão mexendo com isso aí, né? Eu tenho certeza. Então tem determinados momentos que é um determinado vírus que cresce, que aquele acaba agredindo o nosso organismo e fazendo essas mudanças, né? Na nossa imunologia, altera o linfócitos, ele entra no linfócito, acopla o linfócito e transforma esse linfócito. Parece coisa de filme, né? Que você transforma aquela célula e ela enxerga de boazinha, ela passa a ser ruim, a célula amarra e começa... Mas é uma ilustração, mas é bem isso que acontece. O duro que é mesmo. E aí passa a agredir o seu organismo, né? Vai atacando. Então são coisas estranhas, né? Que acontecem. Outra doença também, pegando a parte, eu falei a Guillain-Barré, que é a mais comum, que pega, porque o interessante na anatomia, o nosso nervo, ele vem e entra no músculo. É uma placa que entra no músculo. Então, para nós entendermos por que eu mexo a minha mão, por que eu mexo o meu braço, o músculo está contraindo, mas a ação vem lá do cérebro. O cérebro manda essa informação que vai pela medula, vai pelo nervo e faz com que contraia o músculo. É assim que funciona. É por isso que todo esse processo que a gente vive aí da mecanização, da robotização de braço, nada mais é que você vai implantar um braço ligado a essas terminações nervosas para que seu cérebro consiga movimentar, né, a mão robótica que o indivíduo vai ter, né? É um chip que você vai implantar. Então, quando essa terminação que você tem, que entra um nervo no músculo, o que vai acontecer? Esse estímulo vem, né, passa para o músculo e o músculo contrai. Existe uma doença nessa junção, né, que é a junção entre o músculo e o nervo, chama placa motora. Então, existem anticorpos que se formam, que entram nessa placa e não deixam o estímulo passar. Então vai impedir a transmissão
do estímulo, né, para a parte do músculo. Esses anticorpos, olha que interessante, né? A parte elétrica está vindo a parte elétrica, né? Para dar o estímulo. Vem a transmissão, aí eu consigo então mexer meu braço. De repente, alguma coisa impede que esse estímulo transmita aí o músculo para o músculo, e o músculo fica fraco. Começa a ficar fraco e não consegue manter esse estímulo. E esse músculo fraco já é um sinal, é um alerta. E aí tem uma doença famosa, eu não sei, para a gente é muito conhecido, que chama miastenia grave. Miastenia? Miastenia é fraqueza muscular, ou seja, gravidade, né, de uma fraqueza muscular, que é uma doença autoimune também. Seu corpo produz esses anticorpos que entram nesse espaço e não deixa a transmissão se propagar. Porque é interessante, né, que a propagação da transmissão elétrica, ela depende de substâncias chamadas neurotransmissores, que tem no cérebro. Por exemplo, na doença de Alzheimer, o que acontece? Você vai diminuindo a produção dos neurotransmissores, porque a doença vai matando os neurônios e a pessoa não tem esses neurotransmissores, né, para manter essa transmissão. Imagine milhões, bilhões de células e essa transmissão ocorrendo, e precisa dessas substâncias químicas chamadas neurotransmissores que capta e passa para outra célula, capta e passa para outra célula. Mesma coisa aqui no músculo, vem pelo nervo, essa transmissão elétrica, quando vai passar para o músculo, esses anticorpos bloqueiam uma substância chamada acetilcolina, que é importante para transmitir, e não deixa a transmissão ocorrer. Então, essa doença chama-se miastenia grave. Então, é uma doença, é grave, porque pode levar a pessoa à paralisia, né? E a pessoa vai perdendo a força. Por exemplo, uma coisa interessante, a pessoa quando tem intoxicação por um alimento que chama botulismo, já ouviu falar, sim, né? Então, o que é o botulismo? É uma bactéria... Do palmito e tal. Isso, quando estufa a lata, né? Aquele negócio não come quando a lata está estufada, ou a tampa está estufada, porque essa bactéria, botulínica, ela entra no seu sangue, o que ela faz? Faz isso, ela bloqueia. Ela vai lá, faz o papel desses anticorpos, a bactéria vai e bloqueia a transmissão do músculo. A pessoa começa a ficar com fraqueza, não consegue respirar e começa a ter falta de ar e insuficiência respiratória, entendeu? Então é o botulismo que está aí. Então é exatamente isso, a miastenia grave é like botulismo, certo? Só que não é por a bactéria, é formado por esses anticorpos. Então você tem que buscar a terapêutica. O Botox, o que é o Botox? Para fazer também uma avaliação. Nada mais é o Botox que eu injeto no músculo e esse Botox ele bloqueia a transmissão. Por isso que some as rugas, né? Então quando você bloqueia... Aí você já está usando para o lado bom, né? Então, uma vez que interessante. Olha que mundo maluco. Você pega as coisas de um lado. Então eles pegaram a toxina botulínica, que nada mais é que dessa bactéria, amenizar essa toxina da bactéria, e você injeta no músculo para assumir as rugas, né? Então fica liso, o músculo não contrai. Eu estou bloqueando a ação da transmissão do nervo para aquele músculo, estou paralisando aquele músculo. É assim que funciona a toxina botulínica, o famoso Botox. Tem outras marcas, tem Dysport, tem outras marcas no mercado, mas a mais famosa, ficou famosa, né? Todo mundo fala do Botox para tirarem as rugas, né? E dura um tempo, por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele é tão inteligente que ele consegue desviar de onde foi aplicado, ele faz um desvio e cria um outro ramo do nervo e por isso que a pessoa volta a ter a ruga. Demora um tempinho, mas acaba voltando. Rapidinho, deixa eu ir para o intervalo, eu volto na sequência com o Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, nosso entrevistado de hoje aqui falando sobre as doenças autoimunes. Rapidinho, e a gente depois do intervalo traz mais informação para você. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Lapa Reforço de Fundações na São Vicente 235. Rapidinho, o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje. Não sai daí não, até já!